Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um quadro Simplifica, né? Um quadro de podcasts, um projeto da Raízes FM, um projeto do Cicobi Cop Livre para esclarecer para a gente, trazer mais educação financeira para o nosso dia a dia de uma maneira muito simplificada. Eu agradeço a nossa audiência no Facebook, no YouTube, nos canais do Cicobi Cop Livre. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Hoje a gente recebe a Flávia. Bem-vinda, Flávia Schutz. Muito obrigada pelo convite. A Flávia trabalha, é uma especialista, uma consultora especialista em previdência e investimentos e vai falar pra gente hoje sobre taxa Selic. Muito se tem ouvido falar sobre taxa Selic, né, Flávia? Isso mesmo. A taxa Selic, ela fica mais em voga no mercado de 45 em 45 dias quando ela é divulgada, mas ela norteia toda a nossa economia. Ela é a taxa básica de juros do nosso país. Sim. E ela vem para poder controlar, é o principal instrumento que a gente tem para controlar a inflação. Você disse, é divulgada a cada 45 dias. Quem faz essa divulgação? Existe um conselho, né, um comitê que a gente chama Copom. Ele é o Comitê de Política Monetária. Ele se reúne a 45 dias para discutir as ações que vão ser tomadas para a economia, para definir se vai aumentar, se tem que controlar a inflação, se não tem que controlar a inflação, que vai ser, se a taxa Selic vai ter um viés maior, se vai ter um viés menor. Então, todas essas situações econômicas são definidas nessa reunião do Copom. São 2 dias de reunião e na quarta-feira, normalmente no final do dia, eles soltam a taxa. Por isso, então, tem que ser feito periodicamente. Exatamente. Porque tem que ser avaliada o contexto. Situação. Exato. Eles não deixam, para não deixar, ter um controle e tentar não deixar escapar alguma coisa. E aí, a cada 45 dias, eles divulgam o índice, né, dessa taxa. Exatamente. E a gente tem visto ela subir, Flávia. O que isso significa? Ela chegou nos menores patamares em 2021, no início de 2021, que ela chegou em 2,25. E aí veio a pandemia, e aí com a pandemia, eu falo que o mercado, ele se norteia muito pelo que está acontecendo. Então a gente tem as ações externas, tem a pandemia, tem os efeitos políticos, guerras, tudo isso influencia na política. Antigamente influenciava menos, porque a gente tinha menos acesso às notícias. Hoje com a internet aconteceu, chegou, então tudo norteia. Então a gente teve uma inflação que começou a disparar. E aí eles precisam, a taxa Selic, ela é utilizada para controle da inflação. Então, para controlar, é o principal elemento de controle da inflação. Então, para controlar a inflação, eles têm que subir a taxa. Para que eles sobem a taxa? Porque subindo a taxa, os financiamentos, os empréstimos, as aplicações financeiras, todas vão também subir as taxas. E aí, a taxa do cartão de crédito estando maior, os empréstimos estando maior, a população compra menos. Então, diminui o consumo, diminui a inflação. Quando a taxa está baixa, ela está incentivando o mercado a consumir. Porque a taxa do cartão de crédito está baixa, a taxa do empréstimo está baixa, e as pessoas passam a consumir mais. E é assim, o consumo aumenta, a inflação aumenta, o consumo diminui, então por isso que a taxa Selic, ela norteia aí os investimentos. Mas olha, eu vou te fazer uma pergunta aqui de consumidora, de dona de casa, porque a gente tem acompanhado, né, essa alta da taxa Selic e tudo mais para controlar a inflação, mas assim, eu não percebo ainda que a impressão é o contrário, que os preços estão aumentando, né? A gente está consumindo menos, a gente está procurando escolher os produtos com os valores melhores, mais baratos, né? Então leva um tempo para a inflação ser controlada, porque eu não estou conseguindo ver isso. É que eu acho que vieram muitas coisas juntas. Então a gente teve a pandemia, muitas empresas quebraram. Então aí a gente já perdeu alguns concorrentes no mercado, que faz com que quando você tem uma marca só, ela delimite o preço. É a tal da concorrência. Exatamente. Isso está acontecendo não só no Brasil, é no mundo inteiro. Sim. Pela primeira vez os Estados Unidos está com uma inflação de 7% ao ano. E se você vê os mercados lá, também uma escassez de mercadoria no mercado,
que é incrível num país consumista quanto os Estados Unidos. E aqui não é diferente. Não é diferente. Só que aqui a gente também tem outros problemas. A escassez, a seca. Que é a questão climática. Queimada, né? uma enchente. Tudo isso também vai balizar regionalmente até o preço do produto. Então, nessa reunião do Copom, eles avaliam tudo. O clima do país, né? Todo. Exatamente. Assim. Eles estão vendo que a inflação está disparada e pode ter outros motivos a não ser só a taxa. Entendi. Só que, para controlar, eles têm que fazer esse aumento. No entanto, eles tinham uma expectativa de finalizar o ano numa taxa de 11,25. E hoje eles já aumentaram, no começo do ano, soltando os boletins para 11,75. E sendo que a primeira reunião do ano foi feita agora dia 2 de fevereiro, e ela já aumentou a taxa para 10, de 9, ela já foi para 10,75, para os 2 dígitos, que a gente esperava eles um pouquinho mais para o meio do ano. Entendi. Então eles estão acelerou mesmo. Eles estão se querendo segurar. Quando você pega o histórico do que aconteceu em 2021, que teve a queda de juros, depois teve uma parábola e um aumento crescente da taxa de juros, e que vai seguir esse ano. Esse ano segue também? Segue. Até dezembro a gente ainda tem a expectativa de um aumento da taxa Selic. E em relação a 2023, nos boletins do Banco Central, eles estão mandando uma taxa esperada de 8%. Mas aí a gente tem que ver como que vai ser esse ano, porque pra gente ainda tem no Brasil a questão política. A gente tem uma eleição presidencial. Ano eleitoral. Nossa. Então, assim, é uma previsão, mas não dá para bater o martelo sobre isso. Para mim que acompanho todo dia. Você acompanha todo dia? Todo dia. Por onde você acompanha? Eu acompanho pelo Valor Invest, todas as mídias que tem, e aí dependendo de algumas informações que eu vejo na mídia tradicional, eu procuro num outro site que me traz umas informações mais alternativas. Exatamente. Você vê todos os lados da informação. Sim, porque às vezes o Google ele te direciona para algumas informações, e tem um outro que chama do Can Go, que eu indico bastante, né? Que você coloca e vem também algumas outras informações de fora. Entendi. Com alguma frequência nós lemos os boletins informativos aqui e os jornalistas colocam assim, o clima de confiança. O clima de confiança está assim ou assado. Então, dependendo do que a gente vê também nos jornais e tudo mais, isso influencia o tal clima de confiança, né? Exatamente. E que tudo vai influenciar. E pra gente, o que é muito importante no país? Os investidores estrangeiros virem para cá. Então, hoje a gente até está atraindo bastante. Estamos. Porque nós estamos com uma taxa de juros muito elevada. Uma pessoa que investe nos Estados Unidos ganha 1% ao ano. 1%, 1,5% ao ano. Aqui a gente está ganhando 10,75% ao ano. Então, é um atrativo para investidores, só que eles também estão freando por ser um ano eleitoral. De incertezas. Pela pandemia, por aparecer outras variantes. E para os investidores daqui? Os investidores menores, os pequenos, aqueles que estão começando, assim, o que você tem para nos dizer sobre isso? Assim, eu acho que o investidor pequeno, ele precisa pensar em uma reserva de emergência, e é aí que a taxa Selic pega. Sim. Ela tem que simplesmente, como ela atrela todos os investimentos de renda fixa, que a gente chama como investimentos conservadores. Então é ela que vai nortear esses fundos de renda fixa ou fundos DI. Sim. Aí também ela que norteia os investimentos que são vinculados ao CDI, que também está relacionado, o CDI que está relacionado à taxa Selic. Sim. Por quê? Porque quando você vai investir num RDC, por exemplo, da cooperativa, você vai investir num percentual do CDI. Quanto você vai ganhar do CDI? Sim. E o CDI é atrelado à taxa Selic. Ele não é o mesmo valor, ele é sempre normalmente próximo, mas você vai ganhar um percentual dele. Entendi. Inclusive, para quem eu assim não entendo muito, acredito que muitas pessoas que nos ouvem, que nos assistem também não tem tanta facilidade, mas o banco oferece esse suporte, esse esclarecimento para quem quer começar a investir, a né? maioria dos bancos, das cooperativas, eles têm especialistas, consultores focados só em investimento para poder ajudar as pessoas. Porque elas têm que ter, porque assim, eu falo que o ano passado, quando a taxa Selic estava muito baixa e se ganhava muito pouco com a taxa Selic, muitas pessoas procuraram mercados de ações. Sim. Só que
sem ter um dinheiro de reserva de emergência. E veio a pandemia e perderam quase tudo que tinha. Sim. Exatamente. Então, eles, assim, falta muito a educação financeira no país. E os investimentos... O brasileiro, ele é conservador por si só, e por isso que eles fizeram... É difícil sair da poupança, né? A gente tem um medo. Eles foram tão envolvidos com o negócio de ir, vamos para ação, isso é uma coisa que você tem que ser estudado, você tem que ter um acompanhamento, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, e para isso você tem que ter uma reserva de emergência. E ela tem que estar nesses fundos que são atrelados à Selic, que é a renda fixa, o fundo DI, o CDB, o RDC, o LCA e o LCI. Todos eles também são vinculados ao CDI, que é um percentual do CDI, né? Que você vai ganhar, e ele está atrelado à taxa Selic. E vamos dizer que num ano com tanta volatilidade, pandemia e um cenário politicamente instável, tendo a certeza de que a taxa Selic até dezembro suba, é um ótimo investimento. Um ótimo investimento. Olha só, pescaram a dica aí, né? Você trouxe uma série de slides aqui para facilitar, né? Isso, para enxergar. Então, aí, falando da Selic, ela é a taxa básica de juros, né, do país. Ela norteia todo o mercado financeiro em relação o que vai ser cobrado de juros, tanto nas aplicações financeiras, nos financiamentos, nos empréstimos. No empréstimo então, também. Subiu, ela vai subir todas essas taxas. Então, quem tem dinheiro aplicado vai ganhar mais, quem precisar de dinheiro emprestado vai pagar mais juros. O cartão de crédito entra nisso? Sim, ele entra como um empréstimo, principalmente se a pessoa souber usar o cartão, ele não vai entrar nisso. Mas se ela for usar um rotativo ou fizer um empréstimo nele, ele é o juros mais caro que a gente paga no mercado depois do limite da conta corrente. Certo. Então vai entrar. Então tudo vai nortear. O financiamento da casa própria, com subida de taxa de juros, ele vai ficar muito mais caro. Quem conseguiu fazer o financiamento da casa própria com a taxa de 2,25 ano passado, esse ano tá nadando de braçada, porque imagina para quem vai fazer com 10,75. Nossa, é uma diferença muito grande. Uma grande diferença. Então, e ela também norteia, é um instrumento que o Banco Central tem para segurar ou não a inflação. Porque se ele aumentar as taxas, a pessoa vai pensar em gastar menos no cartão de crédito, não fazer empréstimo, não comprar um carro novo, financiado, sempre vai frear. Então, você freando o consumo, você diminui a inflação. Então, quando você diminui a taxa, você vai diminuir os preços do cartão de crédito, do financiamento, as pessoas vão para o mercado e aí a inflação sobe. Então, é por isso que é usada para controlar a inflação. Para controlar. Muito bom. Aí a gente tem aqui a rentabilidade dos investimentos que você comentou. Aí ela é como uma referência também para o CDI. O CDI é o que a gente chama de benchmark para poder levar em consideração. Então, ele seria aí a taxa excelente que a pessoa teria no investimento dela se ela ganhar 100% do CDI. É um outro índice? Ele é um outro índice, ele chama Certificado de Depósito Interbancário. Ele vem da média de empréstimos que os bancos têm, porque os bancos no final do dia eles têm que fechar com saldo positivo. Gente, eu fiz a tarefa de casa, eu fiquei sabendo disso, nunca imaginei. Os bancos não podem fechar o dia com menos dinheiro em caixa, né? Nunca. E aí foi criado esse CDI, que eles emitem um título de curto prazo, que é de um dia para o outro, que eles emprestam dinheiro de um outro banco, todo mundo fecha o dia no positivo, todo mundo... no dia seguinte ele tem que pagar e assim vai. E essa taxa média é que cria o CDI. Entendi. Mas ele também é norteado pela taxa Selic. Por quê? Porque os empréstimos que os bancos fazem estão vinculados à taxa Selic. É isso que eles estão cobrando dos bancos. Então, daí na média, sai o CDI. Sai o CDI. Isso tudo para gerar assim, uma certa segurança, tanto para o cliente, quanto para o banco, para o sistema no geral, eu falo que apesar do Brasil ele ter muitas dificuldades em alguns setores, nós não temos no mundo nenhum setor tão estruturado como o nosso setor bancário. Não. Isso também é uma novidade para mim. O setor bancário brasileiro, ele é todo amarradinho.
Então a gente tem muita dificuldade de ter algum descontrole, a não ser que entre alguém lá e um dia fale, não vai ter mais isso, não vai ter mais isso. Mas esse próprio empréstimo de o banco ter obrigação de fechar no positivo é um controle. Já é uma garantia. Já é uma garantia. E afeta o dólar também? Afeta o dólar. Geralmente, quando você tem uma taxa alta, o dólar começa a entrar. Porque os investidores estrangeiros começam a vir para o país. Por isso que afeta o dólar. Você tem uma demanda maior de entrada de dólar. Quando você tem um cenário que o juros está muito perto de algum país de primeiro mundo, igual estava aqui, 2,75, Estados Unidos estava com 1. Não é muita diferença, eu vou investir num país de primeiro, que já tem um pouco mais de segurança, é mais estável, não tem tanta volatilidade. Então aí o dólar sai. É demanda e procura. Quantidade, quando tem muita quantidade, ele vai cair. Quando ele é escasso, ele vai subir. Ele vai subir. No frigir dos ovos, então, isso é algo bom. Exatamente. Para nossa balança econômica, digamos assim? Vamos dizer que é muito difícil você olhando essa situação, porque eu falo, a pessoa pensa, é taxa alta de Selic, vai segurar a inflação. Ótimo, segurar a inflação é bom, mas ter uma taxa alta para quem precisa de empréstimo é muito complicado. Difícil. Então é muito divisão pessoal de cada um quando você vê o cenário econômico. Para uma pessoa que tem dinheiro aplicado, ela é maravilhosa. Sim. Por quê? Porque você vai conseguir ganhar uma rentabilidade excelente dentro de um cenário sem correr riscos. Por quê? Para você ganhar 10,75% ao ano, que é o que alguém está ganhando hoje, ganhando 100% do CDI, em ações, você fica à mercê do mercado, você nunca bem sabe mais o que arriscado, vai. Bem mais né? arriscado. Se você pegar na pandemia as ações da Petrobras, um dia antes de decretar a pandemia aqui, na sexta-feira de carnaval, ela estava valendo R$32. Na primeira semana da pandemia, ela chegou a 9. A pessoa tem que ter o coração forte. Tem que ter o coração forte. E não ter pressa, né, Flávia? Ele é um excelente negócio para quem tem dinheiro para investir. Você imagina quem conseguiu comprar a 9, que depois logo ela subiu. Então, excelente, só que você tem que saber o horário de entrar, o horário de sair num negócio desse. E ter um dinheiro para que se aconteça alguma coisa, você poder correr e não efetuar o prejuízo. Que é a reserva de emergência que você falou. Exatamente, que normalmente a reserva de emergência a gente coloca em fundos de renda fixa, CDBs, RDCs, LCAs, LCIs. E a nossa velha amiga poupança? O que determina o rendimento dela, que é tão pequenininho, né? A poupança, e agora a gente tem dois tipos de poupança, a poupança antiga e a poupança nova. A poupança antiga, ela dava 6% ao ano mais TR, que aí vem de vários anos que a TR está zerada. Então é 6% ao ano. Aí, quando a taxa Selic começou a cair muito, a poupança começou a ficar atrativa. Por quê? Por que você ia colocar num fundo de investimento com títulos públicos federais e o governo precisando de incentivo? Porque os títulos públicos, eles são vendidos pelo governo para poder financiar o próprio governo. O próprio país. É como se a gente emprestasse o nosso dinheiro para o governo. Para o país. Exatamente. Agora, para que você vai pegar um título a 2,25 ao ano, sendo que a poupança está dando 6? Então, eles criaram uma nova poupança. Quem tinha aquela, ficou. A partir de agora, a poupança a partir de 8,5% de taxa Selic, acima, você vai ganhar 6% ao ano. Abaixo de 8,5%, você vai ganhar 70% da Selic. Não é tão... É menos vantajoso, então? Quando você coloca... existem muitas pessoas que ainda gostam muito da poupança. Mas se você fizer comparativos em relação a outros investimentos que também não tem o imposto de renda, que todo mundo fala da poupança que não tem o imposto de renda. Sim. E que também tem o fundo garantidor de crédito, que ele garante até 250 mil por CPF, por instituição, que a poupança tem, e os outros também tem, porque o LCI, o LCA, o RDC e o CDB também tem. Você colocar numa planilha e fizer uma simulação, ele é pouco rentável, mas tem pessoas que são poupança. E esses poupadores você não pode tirar. Muda não também, muda né? Porque eles não ficam
com a palavra, eles não ficam tranquilos. Não ficam tranquilos. Para poder. E aí eles não querem mudar. Então eu acho que é muito de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa muito conservadora, mas como eu estudo, quando eu vi taxa baixa, eu sabia que eu tinha que mudar meus investimentos. Mas hoje eu não tenho mais nada em risco. Uma característica que eu acho também que dá essa segurança, essa tranquilidade pro brasileiro, né, que gosta da poupança, é o fato de, se precisar, eu também posso sacar esse dinheiro. Esses investimentos também seguros que você citou, eles também têm essa característica? Sim, a poupança, ela tem um diferencial, né? Ela tem aniversário. Então, se você colocar o dinheiro hoje, por exemplo, dia 11, ela só vai render no dia 11 de março. Sim. Se você tirar seu dinheiro antes, você não vai receber rendimento nenhum. Recebe. Você não paga imposto, mas você não vai receber rendimento nenhum. Você tem que esperar o aniversário. Num LCA, LCI, normalmente você tem carências, que vão aí de 90 dias, às vezes tem até 4 anos, dependendo da rentabilidade que eles estão te oferecendo. Sim. Mas eles têm rentabilidade diária. Agora, CDBs e RDCs, existem produtos no mercado com liquidez diária, que você já consegue tirar. Se aplicou hoje, consegue tirar no dia seguinte. É óbvio que, diferente da poupança, eles têm o IOF, que é o imposto durante 30 dias. Sim. Mas após 30 dias, eles podem mexer a qualquer momento e vão ter rentabilidades diárias. Então, independente de quando você for tirar, vai ter o rendimento. Bacana. A melhor coisa, então, é se informar, buscar eu conhecer. Acho que a partir do momento cenário, que você não tenha muito conhecimento, ou que tenha um médio conhecimento, sentar e pedir para conversar com um especialista no assunto. Que ele vai te nortear dentro do seu perfil de investimento. Porque a gente também tem que levar em consideração muito isso. Cada um tem um perfil de investimento. Hoje eles até aumentaram essa categoria de perfil, porque antes era conservador, moderado e arrojado. E agora eles colocaram conservador, moderado, arrojado e agressivo. Esse daqui é o que a gente tinha, né? Você pegar aqui em julho de 2016, a taxa Selic era 14,25. E aí ela veio despencando. Mas ao longo do tempo, né? Não foi uma coisa que caiu e ela foi chegando, que ela chegou aqui em 2. Sim, vários anos, exatamente. Né? E aí, quando chegou na pandemia, ela começou a subir. E aí ela disparou. Ela foi numa crescente e a expectativa do governo e o relatório do Banco Central, que a gente chama relatório Focus, que sai toda segunda-feira, ele diz que ela vai chegar até 11,75 até o final do ano. Eu acredito que vai ser mais. Sim, pela sua experiência, eu ia te perguntar, você acredita? Ser mais. Ela vai chegar a mais. Eles até o final do ano. Eles não vão conseguir segurar a inflação no ano de eleição, no ano que veio uma outra variante, que agora apareceu uma outra variante. Nossa, veio tudo de uma vez. Exatamente. É impressionante como a gente está mesmo num momento turbulento. Sim, e se você pensar, né, em alimentação também, a gente teve um período de seca enorme, que todo mundo dizia que ia faltar água. Depois começou na Bahia, depois veio Minas, São Paulo, com enchentes muita arrasando tudo, muita chuva. Não sei se você lembra, até antes da seca, a gente teve muita geada também, afetando o café e outros campos, né? Então, tudo que afeta a comida aumenta a inflação. Então, eu acho que para controlar a inflação, eles vão ter que subir um pouquinho mais. No entanto, eles estavam em 9,25, na primeira reunião do ano, eles subiram para 10,75. Então já foi um aumento mais do que os economistas previam. Eu não acredito que eles vão subir só 1% até dezembro. Mas aí a gente vai ficar sabendo daqui a 45 dias. Bom, não sei quando foi o último, né? Foi dia 2 de fevereiro, então é próximo, mas depois de 45 dias. Tá certo, mais alguma orientação e dica para os consumidores e pessoas que precisam de educação financeira? É muita coisa, não, Flávia? É bastante. É bastante. É bastante. Mas por isso que tem esse quadro aqui agora, né? Pra gente aprender. Que agora nessa parceria a gente consegue pelo menos esclarecer um pouco. Sim. Porque eu falo que foi muito bom. A primeira vez que eu fiz aqui, muitos amigos na rua já vieram me pedir para ajudar. Então são pessoas que começaram a pensar em mudar a maneira de tratar o dinheiro. Parece que falar de dinheiro ainda para algumas pessoas é um tabu, né? Falar de dinheiro ou guardar dinheiro. O brasileiro não tem a cultura de guardar dinheiro. Isso eu aprendi eu trabalhei muito com previdência no meu outro emprego e a gente via, porque como tinha um sócio americano, ele via que aqui no Brasil não tinha as crianças nascem e as pessoas não fazem previdência. E é a primeira coisa que a pessoa faz nos Estados Unidos.
mesmo seja pobre, eles vão fazer uma previdência. Aqui todo mundo fica achando que o governo vai. E ele não vai. Que quando você estuda o INSS, você vê que ele não vai manter, e ele não mantém nem quem tem uma boa vida. Ele vai chegar numa hora que o dinheiro não vale mais nada. Ele vai reduzindo de uma maneira, ele não tem uma característica de dizer, a aposentadoria vai valorizar. Ela não valoriza. Não valoriza. Certamente a gente vai trazer esse assunto também aqui, acho importante, né, a previdência, e quanto antes começar e quanto antes entender, melhor, eu né, acho Flávia? Que você entendendo e você guardando um pouco de dinheiro que seja, porque R$30 não faz diferença para ninguém. Não faz. Se você tiver R$30 na carteira, você volta para casa e não sabe nem onde você gastou. Sim. Então, começando com 30, você acostuma e aí você começa a guardar dinheiro. Cria esse hábito e leva para a família, para os filhos, para todo mundo. Exatamente. Tá certo, eu agradeço muito. Obrigada Ficaria ainda você. Tirando várias dúvidas, espero que você volte, viu? Quem sabe? Quem sabe. E a gente também agradece a nossa audiência, né, Flávia? Sim, todos muito que obrigada. estão nos assistindo aí no canal da rádio, do Cicobi Coop Livre, a todos os parceiros também, a toda a equipe da Raízes que preparou aqui esse podcast mais uma vez. E até a próxima. Até.